Essa é a programação para amanhã. Que a gente vai fazer, não é isso? Beleza. Boa tarde a todos. Às 14h09 do dia 5 de junho do ano 2019, eu declaro aberta a 44ª sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior. Na verdade, temos duas, não é isso? Para análise e aprovação. Todos de acordo? Aprovadas. Expediente algum? Sem expediente, senhor presidente. Comunicação, indicações e propostas. Eu compartilho com a Corte a satisfação de, no dia de hoje aqui, recebemos a visita do Dr. Rogério, que é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, que nos honra com a sua presença. Seja bem-vindo, Dr. Rogério. E comunico à Corte também, inclusive, o Dr. Rogério está vindo a Natal, vai participar de um evento que é organizado pela Confederação dos Notários. Sua palestra será no dia de amanhã, às 9 horas. Então, todos os advogados aqui convidados, os membros da Corte também. Amanhã, no dia de amanhã, o nosso tribunal tem uma programação comemorativa por conta do Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, a partir das 15 horas teremos palestras, são várias, o encarte está aí no nosso site, e todos também convidados a participar. Desembargador Cornélio, comunicação, indicações e propostas. Eu quero só destacar aqui a presença do desembargador Rogério, que você já fez, Vossa Excelência já fez, né? Dizer que é um motivo de muita alegria. O desembargador Rogério, para quem não sabe, é aqui da região, a origem dele é de Caicó, dos Medeiros, eu acho até que parente do doutor Felipe Alila, pode até conversar com o doutor Felipe, que eu acho que eles arrumam ali um parentesco bem próximo, né? Ele já estava tirando fotografias lá da porta do museu, não é? Que é bem lembrado. É do avô de Felipe. Família Medeiros. E o doutor Rogério foi corregedor do Tribunal Regional Eleitoral, é o atual presidente, é doutor em Direito e professor, e nos honra muito aqui com a sua presença, doutor Rogério. Muito obrigado por ter vindo. Só isso. Obrigado, desembargador Cornélio. Doutor Francisco Glauber. Só me acordo, senhor presidente, as proposições feitas. Doutor José Dantas de Paiva. Da mesma forma, senhor, seria uma proposta só acompanhando o que já foi dito. Doutor Ricardo Tinoco. Senhor presidente, também me associo às proposições que foram feitas por Vossa Excelência. Doutor Vladimir Capistrano. Senhor presidente, sem comunicações adicionais, apenas me acostando ao que já fora dito em relação ao desembargador Rogério. Seja muito bem-vindo aqui. Doutora Adriana Magalhães. Apenas me acostar, senhor presidente, às proposições já feitas e, mais uma vez, saudar a presença do desembargador Rogério aqui entre nós. Doutora Cibele Benevides. Queria saudar a presença do desembargador Rogério, a quem conheci no evento que houve em Brasília sobre fake news, e eu fiquei sentada atrás da cadeira dele, sem saber quem era, e fiquei impressionada como ele anotava tudo da palestra. Então, era um rapaz bastante estudioso. E aí fiquei muito impressionada. E agora tive a honra de conhecê-lo oficialmente. Foi muito bom. Doutora Cibele, isso também me impressionou bastante. E eu o indaguei, né? Ele disse, não, sou formado em jornalismo também, então ele escrevia muito rápido, anotava, porque mais adiante eu quero me recordar daquilo em que eu participei e vou lá e busco as anotações. Ele só está me devendo porque ele ficou de me passar e não... Está a caminho, tá bom. Obrigado, doutor Rogério. Então, iniciemos
os julgamentos e temos aqui pedido de sustentação oral no recurso eleitoral número 40, dígito 29, ano 2018. A origem é a 52ª Zona Eleitoral. O relator, Dr. Francisco Glauber, recorrente Democratas, órgão municipal Parazinho, o advogado Dr. Kennedy Diógenes, recorrido Carlos Verlano de Lima, Marcos Antônio de Oliveira, advogado de ambos, Dr. Augusto César da Costa Leones, recorrido Jairo Miranda da Silva, advogado Idaiane Biuro da Silva. Está em mesa, doutor Glauber? Sim, senhor presidente. E só para o pedido de sustentação oral é doutor Augusto César não está na... Então, Augusto César irá fazer a sustentação oral? Então, a Beca, por favor, e doutor Francisco Glauber tem a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido Democratas, por seu diretório municipal em Parazinho e por Atiliano Carlos de Souza, candidato ao cargo de prefeito nas eleições suplementares ocorridas em 3/6/2018, contra a sentença proferida pelo juiz da 52ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente o pedido contido em AGE, ajuizado pelos recorrentes em face de Carlos Veriano de Lima, Marcos Antônio de Oliveira e Jair Miranda Silva, os primeiros eleitos para os cargos de prefeito e vice-prefeito, respectivamente, naquele município, nas eleições suplementares, e o último, servidor público da citada municipalidade, atribuindo-se-lhes a prática de abuso de poder político e conduta vedada nos termos dos artigos 22, LC 6490 e 73, terceiro da Lei 9.504/97. Na sentença, o magistrado de origem concluiu pela improcedência do pedido, sob fundamento de que o arcabouço probatório foi insuficiente para demonstrar a alegada prática de conduta vedada e de abuso de poder político por parte dos investigados. Em suas razões, os recorrentes aduzem que 1. Carlos Veriano, ora recorrido, contemporaneamente à cassação do prefeito e do vice daquele município, ocupava o cargo de presidente da Câmara, levando-o a assumir interinamente a prefeitura do citado município. 2. No curso do mandato transitório, o recorrido nomeou Jair Miranda Silva para o exercício do cargo de assistente administrativo, cargo ex-comissionado, com efeitos a partir de 2/4/2018. 3. O servidor Jair Miranda Silva, em horário de expediente de trabalho na Prefeitura, realizou por inúmeras vezes publicidade eleitoral por meio de carro de som pelas ruas daquele município em favor da candidatura de Carlos Veriano, contando com a permissão e incentivo deste para a prática dos atos em notório abuso de poder político. 4. O artigo 73, terceiro da Lei 9.504, aponta como vedada a conduta praticada pelos investigados nas eleições suplementares de Parazinho, no sentido de usar servidores para fazer campanha eleitoral em seu benefício. Pugnam, ao final, pelo provimento do recurso para a cassação dos diplomas dos recorridos e declaração de inelegibilidade por 8 anos. Contra razões dos recorridos, rebatem todos esses argumentos. Com vista dos autos, a PRE opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. Doutor Augusto. Então, como vota Vossa Excelência, doutor Francisco Glauber? Senhor presidente, previamente eu trago uma questão que surgiu sobre a questão da representação processual da parte do aproveitamento das contrarrazões. No ingresso em juízo, destacou eu, a parte tem que ser representada por advogado e mediante procuração, e a regularização se dá, se for necessário, nos termos dos artigos 103 e 104 do Código de Processo Civil. Ainda que a parte esteja irregularmente representada em juízo, dada a ausência de procuração em nome do advogado que firmou a contraminuta ao apelo, a apresentação de contrarrazões, em conjunto com litisconsórcio regularmente representado por advogado, a ela aproveita, aplicando-se-lhe por analogia a previsão contida no 1005 do CPC. E aí eu faço a transcrição, peço licença à Corte para não reproduzir, porque o voto está disponibilizado. Indo no caso concreto, a seção de atuação e distribuição certificou a folha 172 que não consta nos autos instrumento de mandado habilitado para o advogado que subscreveu as contrarrazões como causídico do recorrido Marcos Antônio de Oliveira. A circunstância referida acima não obsta, contudo, o conhecimento das contrarrazões apresentadas em favor daquele recorrido, já que a peça foi ofertada em conjunto com o recorrido Carlos Veriano de Lima, litisconsorte necessário, o qual está regularmente habilitado nos autos,
dispensando-se a intimação prévia da parte para a juntada da procuração em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da celeridade processual, podendo-se dar a regularização a partir deste momento, ratificando-se o que praticado nos termos do artigo 104 do CPC. Em síntese, senhores, um dos litisconsortes, a procuração não foi apresentada, mas como se trata de litisconsorte necessário, eu estou trazendo para julgamento sem prejuízo de que os atos dele sejam praticados, e eu estou determinando isso ao final do voto. O voto está disponibilizado a vossas excelências. No final, eu estou fazendo a determinação de que haja a ratificação dos atos, a apresentação da procuração, sob pena de reconhecimento da inexistência dos atos praticados. É como o voto nessa questão preliminar. Alguma divergência? Com o relator. No mérito, senhor presidente, eu destaco aí as condutas vedadas a agente público e sigo nessa linha, destaco a jurisprudência aplicável à espécie e também as hipóteses de abuso de poder político. E indo direto ao caso concreto, no item 20, passo a votar efetivamente no mérito. O cerne da insurgência recursal consiste em identificar se Jairo Miranda, que exercia cargo em comissão junto ao município, realizou direta e pessoalmente, no horário de expediente da Prefeitura, serviço de propaganda eleitoral em favor das candidaturas de Carlos Veriano e Marcos Antônio, concorrentes ao cargo de prefeito e vice daquele município, nas eleições suplementares ocorridas em 2018. Em análise da prova, verifique que os vídeos constantes da Folha 25, da mídia de Folha 25, que foi anexada à inicial, não são aptos a comprovar com segurança e certeza a ocorrência dos supostos fatos ilícitos imputados aos demandados na inicial. Isso porque as imagens evidenciam apenas a passagem de um carro de som pelas ruas da cidade, no qual está escrito Jairo Som, realizando propaganda eleitoral em favor de prefeito atual e vice naquele município, ora recorridos. Pretensos elementos de prova, além de não viabilizar a identificação do condutor do veículo, não contém sequer o registro das datas e horários em que os fatos ocorreram, impossibilitando o confronto entre o momento da realização da publicidade eleitoral com o horário de expediente da municipalidade e, bem assim, a confirmação de sua execução por servidor público municipal, em especial pelo servidor Jairo Miranda Silva. Quanto aos depoimentos colhidos na audiência de instrução, infere-se que Másio Silva da Conceição e Luzifaldo Ferreira de Oliveira, que afirmaram genericamente haver coincidência no momento de realização da propaganda com o horário de expediente do servidor Jairo, não souberam precisar os dias em que a suposta prática efetivou-se. E Sebastiana Leila da Silva, autora do vídeo que foi trazido com a inicial, além de José Carlos da Silva Filho, que afirmaram ter visto o servidor fazendo as divulgações eleitorais, declararam, a primeira, tê-lo visto no período vespertino, e o segundo em fins de semana, ou seja, em períodos diversos ao do expediente da Prefeitura Municipal, que seria, segundo os aludidos depoentes, no turno matutino. A prova testemunhal colhida, à semelhança do vídeo colacionado, não conduz à conclusão diversa da obtida na sentença recorrida, eis que, como assentou o juiz sentenciante, os depoimentos ouvidos foram vagos e imprecisos, carecendo de credibilidade e não demonstrando a prática da propaganda no horário do expediente. Ressalto por oportuno que o contrato de serviço de divulgação firmado entre a candidatura majoritária, contratante, e Jairo Miranda Silva, contratado, acostado ao processo de prestação de contas com cópia, neste feito, as folhas 96 e 96 verso, prevê a possibilidade de terceirização do serviço de divulgação. Como se infere de sua cláusula 4ª, a confirmar que o servidor não necessariamente deveria executá-lo pessoalmente, conforme alegado pelos recorridos em sede de contrarrazões. Vê-se, pois, que a prova produzida aos autos não é apta a evidenciar com segurança a ocorrência da conduta vedada aos recorridos na inicial, de modo que, a míngua de outras provas, a pretensão recursal não merece provimento. Em relação à suposta ocorrência do abuso do poder político, como já ressaltado, cabe ao julgador, diante do caso concreto, aferir a circunstância que os fatos ocorreram para verificar seu enquadramento como abusivo, com a necessária aferição da gravidade. Nessa perspectiva, ante a fragilidade do arcabouço probatório colacionado, que sequer foi hábil a caracterização da conduta vedada prevista no 73, terceiro, da Lei 9.504/97, fundamento principal da demanda, do qual decorrem todas as demais imputações, há de ser rechaçada igualmente a tese de abuso do poder político. O suposto trabalho em período de expediente não restou comprovado, o vídeo que foi juntado não foi identificado o momento em que aquilo aconteceu, as testemunhas ouvidas disseram que aquilo ou aconteceu no final de semana ou aconteceu em momento fora do expediente, senhores, só esclarecendo isso. Por essa razão, em consonância com o parecer ministerial, estou votando pelo desprovimento do recurso. Ao final, estou constando aqui a intimação do recorrido para regularizar a representação processual em 15 dias, nos termos do 104 do CPC, sob pena de inexistência dos atos praticados. É como voto. Doutor José Dantas de Paiva. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Ricardo. Também acompanho.
Doutor Vladimir. Com o relator, senhor presidente. Doutora Adriana. Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Cornélio. Também Acompanho. Proclamo o resultado. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte, com prioridade, representação número 600.001, dígito 08, ano 2019. O relator é Dr. José Dantas de Paiva, representante Partido da Social Democracia Brasileira, advogado Dr. Felipe Cortez, representado Zenaide Maia Calado Pereira dos Santos, advogado Dr. Armando Holanda, representado Manuel Júnior Souto de Souza, não tem advogado habilitado nos autos, assim como Manuel Roberto Silva do Rego. Está em mesa, doutor Zé Dantas? Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra e lembrando que teremos sustentação oral. Trata-se de representação proposta pelo Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, por seu órgão de direção estadual, contra Zenaide Maia Calado Pereira dos Santos, senadora eleita no último pleito de 2018, e seus respectivos suplentes, sob acusação de arrecadação e gasto ilícito de campanha, na forma do artigo 30-A da Lei 9.504/97. Nos termos da inicial, a prestação de contas da candidata teria sido reprovada por esta Corte devido às seguintes irregularidades: recebimento de doações financeiras em valores superiores a R$ 1.064,10, sem a utilização da transferência eletrônica nos termos preconizados pela legislação eleitoral, no valor de R$ 11.000. Ainda, recebimento de recursos financeiros de origem não identificada, no valor de R$ 2.000. Também a omissão de despesas no valor de R$ 500 e ainda a omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial. A parte autora sustentou a gravidade dos vícios detectados na prestação de contas da representada, asseverando a quebra da rigidez e normalidade do pleito, pugnando ao final pela cassação do diploma. A parte representada, citada, apresentou defesa suscitando preliminares de defeito na representação processual da parte autora, porquanto a procuração teria sido outorgada pelo vice-presidente do partido. Alegou ainda a inépcia da inicial, asseverando que a descrição fática posta na inicial não se amoldaria ao artigo 30-A da Lei das Eleições, pois seria necessária a alegação da origem ilícita dos recursos arrecadados ou das despesas contratadas, e não a mera alusão às irregularidades evidenciadas na prestação de contas, as quais não se mostrariam aptas para o fim pretendido na presente demanda. Quanto ao mérito, a representada sustentou que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de ensejar a cassação do seu diploma, especialmente porque a simples desaprovação das contas não acarreta necessariamente a condenação por arrecadação e gastos ilícitos de recursos. Por fim, rebateu cada uma das irregularidades apontadas pelo representante, defendendo a irrisoriedade dos vícios em face do montante de recursos movimentados na campanha, pugnando pela improcedência total do pedido formulado na presente demanda. Intimada para se manifestar acerca das matérias preliminares suscitadas nos autos, a parte autora defendeu a legitimidade da constituição do advogado subscritor da petição inicial em face do licenciamento do presidente do partido à época do ingresso da demanda, bem como afirmou a regularidade e coerência da inicial, requerendo a rejeição das matérias preliminares. As partes, em suas alegações finais, ratificaram os termos das suas manifestações anteriores. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição das preliminares suscitadas pela parte representada
e, no mérito, opinou pela improcedência do pedido formulado na inicial e é o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, doutor Felipe falará pelo representante e pelo representado não temos... Doutor Leonardo Braz. Pois não. Doutor Felipe, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhores desembargadores, doutora Cibele, representante do Ministério Público Eleitoral, doutor Rogério Medeiros, que nos brinda com sua presença aqui, representando o Tribunal Eleitoral de Minas Gerais. Antes de iniciar o debate de mérito nessa presente sustentação oral, eu gostaria de dizer ao Tribunal que hoje nós vamos demarcar um importante marco na jurisprudência do Tribunal. Por que eu digo isto? Porque depois da reforma eleitoral, da última reforma eleitoral, nós tivemos um fator que modificou a forma de fazer campanha. E que fator foi esse? Foi a inclusão de recursos públicos na campanha. Até 2016, que foi a campanha para os municípios, nós tínhamos doadores de campanha entre pessoas jurídicas e pessoas físicas. Para a campanha de 2018, houve uma significativa alteração na legislação eleitoral que permitiu um aporte considerável de recursos públicos nas campanhas eleitorais. Recursos do fundo partidário e recursos do fundo eleitoral. Eu distribuí para Vossas Excelências, também novidade, não um memorial, mas uma tabela, para Vossas Excelências entenderem e compreenderem facilmente que a campanha da senadora Zenaide recebeu 82,22% dos recursos que arrecadou oriundos do fundo eleitoral e do fundo partidário. Mais precisamente, R$550 mil do fundo especial eleitoral e R$350 mil do fundo partidário. E isso foi objeto de discussão lá no escritório, quando nós percebemos que os partidos aportariam grande volume de recursos públicos na campanha para alertar aos candidatos que nós assessoramos e a nós mesmos, com relação, e digo isso com relação à moderação na cobrança dos honorários advocatícios recebidos com esses valores. Que os valores teriam que estar em consonância com o mercado, porque, na nossa ótica, todos os candidatos que receberam recursos públicos, eles viraram mini-gestores públicos, porque estão administrando em suas campanhas dinheiro do povo. E o desvio desse dinheiro, o mau uso desse dinheiro, a falta de transparência desse dinheiro, enseja as penalidades das ações de improbidade administrativa e dos crimes de peculato, os crimes que envolvem toda a administração do dinheiro público. Mas parece que os candidatos não atentaram para essa novidade e entenderam que poderiam usar os recursos públicos da mesma forma que usavam os privados. E aí, eu me debrucei aqui sobre o parecer do Ministério Público. Não é uma vez, nem duas vezes, que o parecer do Ministério Público reconhece a gravidade da omissão de 48% dos recursos públicos utilizados na campanha da senadora. Para ser mais preciso, R$ 519.461,20. Esses recursos, eles foram omitidos, eles deveriam ter sido apresentados no momento em que foram gastos, e esses recursos foram dolosamente omitidos para só serem apresentados na prestação de contas final. E qual é a consequência disso, se tratando de dinheiro público? Violou o princípio constitucional da transparência,
violou o princípio da publicidade e impediu os outros candidatos de, durante a campanha, fiscalizar o uso de recursos públicos. Enquanto todos os outros candidatos, eu coloquei aqui no quadrinho, nenhum candidato praticou essa omissão. Trata-se de omissão grave de recursos públicos que devem ser geridos em conformidade com os princípios constitucionais da transparência e da publicidade. Eu, examinando aqui o parecer do Ministério Público, destaquei o que disse o eminente procurador. Especificamente quanto às despesas, verificou-se a omissão de R$ 519.461,20, o que corresponde a 48,65% de todas as despesas financeiras da campanha da candidata, evidenciando a gravidade da conduta irregular. Embora seja disso que tal irregularidade possa ser sanada quando da prestação de contas final, é certo que o montante omitido, como ressaltado, revela a gravidade da conduta, o que, somado às demais inconsistências presentes no feito, conduz a um juízo de valor de desaprovação das contas apresentadas, desaprovação essa que já foi julgada pelo tribunal. Mas o importante disso é, ao fazer a leitura dos vários precedentes jurisprudenciais citados, nenhum precedente é da eleição de 2018. Porque a jurisprudência e a resolução permitiam que os recursos fossem prestados na prestação de contas final. Por quê? Porque não eram recursos públicos. E até eram, né? E até eram, de acordo com essas operações que nós tivemos sucesso. Indiretamente, descobriu-se depois que eram recursos públicos. Mas agora não é indiretamente, não. É diretamente. E o que é que diz o parágrafo 6º do artigo 50 da resolução 23.553 de 2017? Diz o seguinte: a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos pode caracterizar infração grave, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final. Bem, o marco que eu disse aqui no início da sustentação oral é exatamente esse. A jurisprudência que nós temos e que permitia a prestação de contas final trazer recursos omitidos na prestação de contas, que deveriam ter sido prestados na prestação de contas parcial, é toda referente a eleições de 2016 para trás. O grande marco é, estamos agora julgando recursos públicos. Pode o candidato omitir dolosamente, e quando eu digo dolosamente, é porque os recursos ingressaram nas contas do partido e nas contas abertas para essa finalidade no tempo antes do prazo da prestação de contas parcial. Os recursos ingressaram, foram gastos e não foram explicados no curso da campanha, como foi feito por todos os outros candidatos que participaram do pleito. E o marco que nós vamos estabelecer aqui para a eleição do ano que vem, uma eleição extremamente pulverizada, a eleição municipal, que vai haver um grande aporte de recursos públicos. Poderão os candidatos a vereador e a prefeito omitirem o recebimento de recursos públicos no período mais importante da campanha, no chamado quente da campanha, na propaganda eleitoral, quando os candidatos estão se movimentando, propaganda de TV, com recursos públicos, essa omissão violando o princípio da transparência, violando o princípio da publicidade. Isso está no artigo 37 da Constituição, que tem autonomia e hierarquia sobre a resolução do TSE, que permite essa prestação, essa omissão, desde que ela não seja dolosa, desde que ela não represente um aporte de 48% do valor recebido pela candidata. E digo, a candidata recebeu R$1.094.640 foi o total de suas despesas de campanha. R$900 mil desse 1 milhão foram de recursos públicos. E desses R$900 mil, ela omitiu R$519 mil no período mais importante da campanha. Então, o que o impugnante deseja é que o tribunal se pronuncie sobre essa utilização de recursos públicos, sobre essa omissão grave
que aconteceu por se tratar de recursos públicos e que dê provimento ao pedido inicial, cassando o mandato da senadora. Obrigado, doutor Felipe. Doutor Leonardo Braz, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, excelentíssimos senhores membros da Corte, douta Procuradoria Regional Eleitoral, senhores membros da Ordem dos Advogados do Brasil, a quem cumprimento na pessoa do meu vice-adverso, doutor Felipe Cortez. Senhoras e senhores, pela representada, senadora Zenaide Maia, é que fala a defesa nesse momento. Importante destacar, excelências, que todas as boas colocações ditas pelo doutor Felipe não se aplicam ao caso em comento. É importante destacar que as premissas colocadas na ação e repetidas na sustentação são premissas equivocadas que levam a conclusões equivocadas. Antes de mais nada, deve-se relembrar que, pela primeira vez desde o Império, a representação potiguar no Senado é feita por forças representativas do progressismo e da origem popular. Então, esta ação, em verdade, se trata de uma reação do establishment antigo, do antigo regime, querendo sobrepor a soberania popular. O pedido posto na exordial para que se dê posse ao terceiro colocado afronta não só o artigo 224, parágrafo 3º do Código Eleitoral, mas afronta também a soberania popular colocada no artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal. São 228 mil votos de diferenças, Excelência. Mas, para tratarmos do tema em si e dos fatos imputados, é importante destacar que toda a argumentação expendida pelo autor na exordial e ora recolocada, ela foi já objeto de análise por esta Corte quando do processo da prestação de contas. No processo da prestação de contas, que restou desaprovada, isso é bem verdade, já foi ultrapassado o fato de que a eventual omissão da prestação de contas parcial se dera, e isso é muito importante de destacar, Excelências, pela razoável dúvida que colocou o parágrafo 4º do artigo 50 da Resolução 23.553, ao dizer que as prestações de contas parciais deviam exprimir duas coisas. Primeiro, a movimentação financeira, levando a isso a uma ideia de uma contabilidade por regime de caixa, ou seja, feito o pagamento da despesa e a movimentação financeira respectiva, deveria ser feita a prestação de contas parcial e os bens e serviços estimáveis em dinheiro. Então, Excelências, o primeiro ponto, não se pode ou não se deve fazer uma condenação desta magnitude, da desconstituição de um resultado livre, legítimo e soberano das urnas de uma eleição majoritária, porque há uma dúvida razoável na interpretação da norma. Então, por mais que a contabilidade não tenha tido a melhor técnica na resolução do seu mistério da campanha, como bem disse o autor, era a primeira vez que se utilizavam esses recursos. E o próprio parágrafo 4º do artigo 50 da Resolução 23.553 traz a obrigação da movimentação financeira. Nós não estamos falando de um regime de competência de gastos ou de despesas. Nós estamos falando de um regime de efetivo desembolso. Mas, ultrapassado isso, Excelências, apenas obter dictum, é necessário que se diga, que, mais uma vez, que essa Corte já enfrentou esse assunto e já o desconsiderou quando julgou as contas. E, ao desconsiderar,
assentou a esta mesma corte de uma decisão que ainda pende de recurso, é importante destacar isso, que não haveria prejuízo à boa verificação da probidade das despesas, porque na prestação de contas finais estavam todas as despesas feitas. E também se convém destacar, Excelência, outro ponto. Como bem colocado pelo autor, a campanha da senadora foi quase toda custeada por recursos ou do fundo especial ou do fundo partidário, que, ao serem ingressados em suas contas de campanha, automaticamente, em até 72 horas, são informados ao sistema de prestação de contas da Justiça Eleitoral, de forma que todos os partícipes da eleição, a própria Justiça e a população em geral, têm conhecimento, em até 72 horas, da disponibilidade desses recursos, de forma que não há nenhum prejuízo à boa ordem do acompanhamento dos gastos. Pois bem, Excelências, o próprio parecer que o Ministério Público Federal, a Procuradoria Regional, acabou de lançar aos autos, né, e que possivelmente a doutora Cibele deverá se pronunciar, este parecer, ele trata da matéria e exaure do ponto de vista de um terceiro desinteressado e diz que esta corte deve julgar pela improcedência da representação. Nenhuma só despesa está imbuída ou demonstrada de ser ilícita, de ser irregular. O autor, assim como Diógenes, com sua lanterna ao meu dia, procurou, e não há uma só despesa irregular. Por isso, se pede o desprovimento do pedido inicial, com a consequente resolução de mérito com a improcedência do pedido. É o que se requer, Excelências. Obrigado, doutor Leonardo. Doutora Cibele tem a palavra. Senhor presidente, senhores juízes, um pequeno esclarecimento. O Ministério Público pugnou pela reprovação das contas, pela desaprovação, entendeu que houve irregularidades suficientes para desaprovar. E, no entanto, no prazo de entrar com a ação pedindo cassação, isso foi debatido e decidiu-se que não havia irregularidades em proporção para fins de cassação. Então, nesse feito, o Ministério Público atua como custos legis. Há irregularidades, sim, há ilegalidades, sim. No entanto, independentemente desses bastidores que foram trazidos aqui por doutor Leonardo, se os motivos do tipo de impugnação são ou não republicanos e o tipo de mandato que está sendo exercido, o Ministério Público agiu sempre o tempo todo de forma bastante técnica, entendeu que não era o caso de liderar uma ação solicitando a cassação diante da desproporcionalidade, e o parecer dado pelo colega Rodrigo Teles é referendado aqui por mim, nesse sentido, de improvimento do recurso. Obrigado, doutora Cibele. Doutor José Dantas, Vossa Excelência tem a palavra. Quanto à preliminar de defeito de representação, voto no seguinte sentido. A parte representada suscitou preliminar de defeito na representação judicial da parte autora, pois a procuração teria sido outorgada pelo vice-presidente do órgão de direção partidária e não pelo seu presidente. No entanto, compulsando os autos, verifica-se pelo documento juntado e está identificado no voto, que o presidente do órgão partidário, o senhor Ezequiel Galvão Ferreira de Souza, encontrava-se licenciado de suas funções para o trato de assuntos particulares durante o período de 15 de dezembro de 2018 a 15 de janeiro do ano em curso, 2019, conforme permitido pelo artigo 41, parágrafo 4º do Estatuto do Partido. Nessa hipótese, nos termos do artigo 67, inciso 1 do mencionado Estatuto, o vice-presidente substitui o presidente em seus impedimentos ou ausências. Desse modo, também pode representar o órgão de direção partidária ativa e passivamente, inclusive por meio de procurador legitimamente constituído. No caso da presente demanda, protocolada aos 2 dias de janeiro de 2019,
por meio de advogado constituído mediante mandato outorgado pelo vice-presidente Gustavo Henrique de Lima de Carvalho, entendo que não há que se falar em irregularidade na representação processual da parte autora, razão pela qual, em consonância com a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela rejeição da aludida preliminar. Com relação à preliminar, alguma divergência? Com o relator, senhor presidente. Quanto à segunda preliminar de inépcia da inicial, a representada também alegou a inépcia da inicial sob o argumento de que a descrição de fato posta na inicial não se amoldaria ao artigo 30-A da Lei 9.504/97, sendo necessária a alegação da origem ilícita dos recursos arrecadados ou das despesas contratadas, e não a mera alusão às irregularidades evidenciadas na prestação de contas. Não assiste razão a representada quanto a esta preliminar. A causa de pedir da demanda, fundamentada no artigo 30-A da Lei das Eleições, deve descrever condutas praticadas em desacordo com as normas relativas à arrecadação e gastos de recursos na campanha eleitoral. Portanto, pode ser objeto, sim, de investigação na presente demanda qualquer conduta que caracterize desrespeito às regras estabelecidas para a transparência e regularidade das demonstrações contábeis de campanha. Desse modo, a descrição dos fatos posta na inicial na presente ação, consistente nas irregularidades que ensejaram a reprovação das contas de campanha da candidata representada, coaduna-se com o objetivo ou com o objeto da presente demanda, sendo suficiente para justificar o ingresso da presente ação, não havendo que se falar em inépcia da inicial. Assim, entendo que a defesa da representada tentou trazer como questão preliminar matéria pertinente ao próprio mérito da presente demanda, antecipando a discussão quanto à qualidade das irregularidades evidenciadas na prestação de contas e sua idoneidade para ensejar a cassação de mandato. No entanto, eventual discussão quanto à gravidade das condutas investigadas na esteira dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais sobre a matéria deve ser levada em consideração por ocasião da análise do mérito da lide, de sorte que a embasar a decisão judicial quanto à condenação ou não da parte representada por captação ou gasto ilícito de recursos nos termos do artigo 30-A da Lei 9.504/97. Em face das razões expostas, também voto pela rejeição da preliminar de inépcia da inicial, senhor presidente. Com relação a essa segunda preliminar, alguma divergência? Com o relator. Eu também acompanho. No mérito, doutor Zé Dantas, como vota Vossa Excelência? Quanto ao mérito, a ação para apurar a captação ou gasto ilícito de recursos em campanha eleitoral encontra-se prevista no artigo 30 da Lei 9.504/97. E aí eu transcrevo o artigo 30 e seus parágrafos, que já é de conhecimento de todos, e peço permissão para não lê-los. A esse respeito, o Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento no sentido de que, na referida ação eleitoral instituída pelo artigo 30-A da Lei 9.504/97, deve ser comprovada a existência de ilícitos graves que possuem relevância jurídica para comprometer a moralidade e normalidade das eleições, exigindo a observância de um critério de proporcionalidade na aplicação da penalidade prevista no parágrafo 2º do referido artigo, consistente na cassação do diploma do representado. Eventuais irregularidades formais ou materiais de menor expressividade verificadas por ocasião da prestação de contas de campanha não dão ensejo à procedência do pedido com fundamento no artigo 30-A da Lei 9.504/97, porquanto não agride o bem jurídico tutelado pela norma. E nesse sentido, senhor presidente e demais membros desta Corte, trago aqui vários precedentes da lavra do Tribunal Superior Eleitoral, numa decisão inclusive da ministra Luciana Lócio, que cita
no teor, no seu conteúdo, também uma decisão de Arnaldo Versiano nesse mesmo sentido. E trago outras de outros tribunais, também do ministro Luiz Fux, também nesse mesmo sentido, e também do próprio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, nesse mesmo sentido. E continuando com o voto, as folhas 7, no caso dos autos, conforme relatado no início, o representante pretende a condenação da demandada por captação e gastos ilícitos de recursos em campanha, em face da verificação das seguintes irregularidades na sua prestação de contas. Primeiro, recebimento de doações financeiras em valores superiores a R$ 1.064,10, sem a utilização da transferência eletrônica nos termos preconizados pela legislação eleitoral, no valor de R$ 11.000. 2. Recebimento de recursos financeiros de origem não identificada, no valor de R$ 2.000. Também omissão de despesas no valor de R$ 500 e ainda omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial. Quanto à primeira irregularidade destacada pela parte autora, colhe-se da inicial e da cópia do acórdão proferido no processo de prestação de contas de campanha da representada, cujo número do processo está incerto aqui nos autos, que a aludida campanha eleitoral recebeu uma doação financeira no valor de R$ 11.000 por meio de cheque depositado em sua conta corrente de campanha, contrariando o disposto no parágrafo 1º do artigo 22 da resolução do TSE número 23553/2017, que exige a transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário como meio idôneo para o recebimento de doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10. No ponto, apesar das alegações trazidas pela defesa, no sentido de que foi possível identificar o doador e a origem da receita financeira, a qual seria proveniente do marido da candidata, entendo que subsiste, de fato, a irregularidade, porquanto os documentos trazidos aos autos, especialmente o comprovante de depósito e a cópia do suposto cheque emitido pelo senhor Jaime Calado Pereira dos Santos, não foram suficientes para comprovar a origem dos recursos financeiros depositados na conta de campanha. A defesa invoca o teor do artigo 23, parágrafo 4º, inciso 1, da Lei 9.504/97, no sentido de que seria possível a doação eleitoral de recursos financeiros por pessoa física mediante cheques cruzados e nominais, além da transferência eletrônica. No caso dos autos, compulsando e verificando os documentos juntados na prestação de contas da candidata, cujo número está também aqui no voto, verifiquei que o suposto cheque emitido pelo senhor Jaime Calado para fins de doação da receita financeira não está cruzado, nem tampouco foi nominalmente destinado à campanha eleitoral da representada. Além disso, analisando o extrato da conta corrente de campanha da representada, cujo número também está transcrito no voto, não é possível constatar se o cheque objeto de compensação naquela conta é o mesmo apresentado nos autos, tendo como emissor o senhor Jaime Calado. O comprovante de depósito em cheque juntado naqueles autos de prestação de contas apenas comprova que o depósito foi efetuado pelo senhor Jaime Calado, mas não certifica que esse mesmo cheque, ou cheque usado naquela operação, fora o mesmo colacionado nos autos, até mesmo em razão desse não estar cruzado nem ser nominal a candidata. Nessa hipótese, somente a juntada aos autos do extrato da conta bancária pertencente ao seu Jaime Calado, também a conta está identificada no voto, seria apta a atestar que o cheque número 265.124 for objeto de efetiva compensação no dia 12 de setembro de 2018, naquela conta corrente, de modo a afastar qualquer dúvida quanto à origem dos recursos financeiros objeto da doação questionada.
Assim, ao contrário do que é afirmado pela defesa, não foi possível constatar que a conta bancária veio o recurso financeiro objeto da doação por meio do depósito em cheque. Deve ser justamente em face dessa possibilidade do cheque depositado pertencer a terceira pessoa, diversa do depositante, que a resolução que trata da prestação de contas eleitoral restringiu o meio de viabilização das doações financeiras de valores relevantes à modalidade de transferência eletrônica direta entre as contas do doador e do beneficiário. Contudo, não obstante a subsistência da referida irregularidade, a qual foi capaz de afetar a transparência daquela doação, ensejando por conseguinte a rejeição das contas da candidata, entendo que ela, por si só, não se reveste de gravidade suficiente para possibilitar a procedência da presente demanda. Conforme já for explicitado, a mera irregularidade quanto à forma de realização da doação financeira, embora possa prejudicar a regularidade da demonstração contábil, no caso concreto, em face do diminuto valor da irregularidade, R$ 11.000, principalmente quando comparado ao montante total de recursos movimentados na campanha da representada, no valor de R$ 1.094.640, representando apenas 1% do referido montante, não se verifica o comprometimento do equilíbrio, normalidade e moralidade no processo eleitoral. Além disso, também não houve qualquer indício que a referida quantia fosse proveniente de fontes ilícitas ou objeto de omissão por parte da candidata, em suposta conduta dolosa capaz de tentar falsear ou ludibriar a justiça eleitoral. Pelo contrário, houve a regular emissão dos correspondentes recibos eleitorais e foram juntados tempestivamente aos autos da demonstração contábil o comprovante de depósito em conta corrente e o suposto cheque emitido pelo doador, reforçando a conclusão acerca da gravidade da aludida irregularidade, de modo a afetar o objeto protegido pela norma e justificar uma medida extrema de cassação de diploma. Da mesma forma, a segunda irregularidade evidenciada na inicial, consistente no recebimento de recursos financeiros de origem não identificada, no valor de R$ 2.000, também não possui o condão de justificar a cassação do mandato da representada, com fundamento no artigo 30 da Lei das Eleições. O representante pede a condenação da representada por arrecadação ilícita de recursos, em face também do recebimento de 3 doações financeiras mediante depósitos sem identificação do doador, sendo 2 no valor de R$ 500 e o outro no valor de R$ 1.000. Por ocasião da análise do órgão técnico acerca das contas da candidata, restou consignado que foram detectadas doações provenientes de depósitos bancários sem a identificação dos doadores, em desacordo com o disposto no artigo 34, parágrafo 1º, inciso 1 da resolução do TSE 23.553/2017. Quanto aos 2 depósitos no valor de R$ 500, constatou-se por meio do extrato da conta bancária de campanha que os referidos recursos financeiros não foram utilizados na campanha, tendo sido devolvidos mediante transferências eletrônicas em 4 de outubro de 2018 às pessoas de Patrícia Fiore C. Tavares, R$ 500, e Gustavo Olímpio Patolo, também R$ 500. No entanto, como não foi possível identificar de maneira precisa quem foram os autores dos depósitos, aqueles valores deveriam ter sido recolhidos ao Tesouro Nacional, em obediência ao disposto no artigo 34, cabeça, da Resolução TSE número 23.553/2017. De sorte que persiste também aqui a irregularidade quanto à ausência de devolução ao Tesouro dos recursos de origem não identificadas. Porém, para fins de análise do presente feito, em que se deve perquirir
a gravidade da irregularidade no contexto da campanha eleitoral, observa-se que, além do seu valor ser ínfimo, não houve o emprego daqueles recursos na campanha eleitoral, não havendo que se falar em aporte de recursos de origem não identificada na campanha eleitoral da candidata investigada. No que se refere ao valor de R$1.000, que também seria uma doação financeira não identificada, a representada reiterou a mesma explicação apresentada por ocasião da sua prestação de contas, afirmando que se tratava da devolução do saque efetuado para a constituição de um fundo de caixa. Esse fundo de caixa está grifado. Acerca do tema, o órgão técnico explicou em sua análise que, em análise dos extratos bancários apresentados, verifica-se que há um débito de valor idêntico referente a um saque realizado na mesma data, dia 10 de nove de 2018. É possível que as operações bancárias em tela estejam relacionadas e representem, em primeiro momento, um saque para a constituição de suprimento de caixa, em seguida restituído sem que tenha sido utilizado. No entanto, não há meios de se conferir a fidedignidade da justificativa trazida. Portanto, o órgão técnico, à época, apesar de verificar a verossimilhança das alegações da candidata, entendeu que não houve a efetiva comprovação quanto à origem da referida quantia, manifestando-se pela subsistência da irregularidade, opinando pela reprovação das contas de campanha. Todavia, pelas mesmas razões já expostas anteriormente, não vislumbro gravidade na aludida falha de modo a comprometer a normalidade do processo eleitoral e a ensejar uma cassação de diploma. No caso da prestação de contas, a dúvida por falta de transparência quanto à origem de um recurso pode prejudicar a regularidade e transparência da demonstração contábil. Contudo, em sede de investigação eleitoral por arrecadação e gastos ilícitos de campanha, exige-se uma comprovação da gravidade quantitativa e qualitativa da conduta impugnada, o que não houve, no nosso entender, a hipótese nos autos. A terceira irregularidade detectada na prestação de contas de campanha e que o partido representante pretende usar como fundamento para a cassação do diploma da candidata representada é a omissão de uma despesa no valor de R$500 junto à empresa Facebook Serviço Online do Brasil Limitada. A representada reiterou a mesma alegação apresentada por ocasião de sua prestação de contas de campanha, afirmando que a despesa fora efetuada por um terceiro e que era desconhecida da contabilidade de sua campanha eleitoral. Em que pese os argumentos apresentados pela defesa, a referida irregularidade persiste, porquanto a presunção de regularidade da emissão da documentação fiscal em nome da campanha da candidata representada não foi afastada pelos documentos e explicações apresentadas quando da prestação de contas e repisadas também nos presentes autos. Contudo, mais uma vez, a baixa representatividade da aludida despesa não teria efeito aptidão nem mesmo para ensejar a reprovação das contas quando analisada isoladamente, quanto mais para se justificar uma cassação de diploma com fundamento no artigo 30A da Lei das Eleições. Deve-se registrar ainda que as três irregularidades até aqui analisadas, as quais serviram de embasamento para a reprovação das contas da candidata, totalizam um valor de R$13.500, correspondendo apenas a 1,23% do total de recursos movimentados na campanha da representada, que foi na ordem de R$1.094.640. Assim, seja pela análise qualitativa ou quantitativa, os vícios que ensejaram a reprovação das contas da candidata não possuem a mínima possibilidade de comprometer a normalidade e legitimidade da campanha eleitoral da representada ao cargo de senador.
Por fim, cumpre consignar que a parte representante e autora também invocou nos autos a irregularidade quanto à omissão de despesas na prestação de contas parcial no montante de R$ 519.461,20, equivalente, é verdade, a 48,65% do montante total das despesas contratadas, a qual não ensejou a reprovação das contas, consubstanciando falha meramente formal, conforme entendimento já firmado por esta Corte Eleitoral por ocasião da apreciação da referida demonstração contábil. O representante, na tentativa de demonstrar a gravidade da aludida impropriedade, asseverou que a omissão de despesas no valor de R$ 519 mil consubstanciaria falta de transparência e malversação de recursos públicos, atingindo quase a metade dos gastos da candidata. No entanto, com relação a esta irregularidade, não houve detecção pelo órgão técnico de qualquer hipótese de malversação de recursos públicos, restando comprovada naqueles autos da prestação de contas a regularidade dos gastos contratados com a apresentação dos respectivos documentos fiscais. Na verdade, a irregularidade consistiu na desobediência ao preceito do artigo 50, parágrafo 4º da resolução número 23.553 de 2017 do TSE, o qual dispõe: a prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE pela internet entre os dias 9 e 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e o estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. Fecha aspas. Na espécie, a candidata não declarou sua prestação de contas parcial, as despesas que haviam sido contratadas até o dia 4 de setembro, infringindo naturalmente este artigo previsto na legislação eleitoral. Entretanto, esta Corte possui entendimento consolidado sobre a matéria, no sentido que, abre aspas, a omissão de dados na parcial, que restaram devidamente informados na prestação de contas final, constitui falha de natureza formal, que não afeta a regularidade das contas de campanha, por não obstar a auditoria realizada pela Justiça Eleitoral. E eu trago aqui a colação algumas informações quanto aos julgados aqui da nossa relatoria, também do juiz federal Francisco Glauber, e também do juiz André Pereira, nesse mesmo sentido. Portanto, considerando que a apresentação desses dados por ocasião da apresentação das contas finais supre a necessidade de transparência dos gastos de campanha, permitindo o seu controle e fiscalização pela Justiça Eleitoral. Também não há que se falar, e no caso, em irregularidade grave apta a justificar uma condenação por arrecadação e gastos ilícitos de campanha. Assim, conclui-se que, no caso sob exame, o representante não logrou êxito em demonstrar a prática de condutas com ilicitude e relevância jurídica aptas a comprometer a lisura, moralidade e rigidez da campanha eleitoral da candidata representada, sendo imperiosa, neste caso, a rejeição do pedido de cassação de diploma formulado com fundamento no artigo 30 da Lei das Eleições. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela improcedência do pedido deduzido na presente representação eleitoral e é como voto, senhor presidente. Doutor Ricardo Tinoco, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu colho do voto do relator informações que para mim são fundamentais para a formação de um convencimento a respeito do objeto da representação. E essas informações elas estão adstritas, são percebidas a partir do seguinte ângulo de visão. Quer dizer, o que eu percebo é que na representação que se tem é propriamente a repetição
dos mesmos fundamentos que serviram de base para a análise desta Corte quando do julgamento das contas já efetivamente realizado. Logicamente que isso não significa dizer o fato dessa matéria ter sido sobejamente enfrentada pelo tribunal quando da análise das contas, que o representante não pudesse novamente veiculá-las, desta feita com o propósito de obter uma tutela jurisdicional com uma finalidade mais gravosa, como é a que ele visa alcançar pela representação. Contudo, nós sabemos, isso faz parte da própria análise quanto à técnica de julgamento, que para que, em especial num julgamento colegiado, que para que essa matéria seja rediscutida com a finalidade de estabelecer um julgamento, como eu disse, mais gravoso do que o que se limita à análise da regularidade ou não de contas, era necessário que se trouxesse ao processo circunstâncias outras que levassem a formação do convencimento deste órgão para um plano absolutamente distinto daquele que até agora se teve como comprovado. E o que é que se tem como comprovado? Irregularidades, as quais foram analiticamente enfrentadas pelo relator, com todo zelo, com todo cuidado. Longe de mim querer minimizar, como me parece que foi também o entendimento do relator, longe de mim querer minimizar o efeito dessas irregularidades, até porque essa Corte tem se mostrado em situações análogas, altamente criteriosa e rigorosa com relação a essa esfera de atuação jurisdicional. Mas é evidentemente que, quando se está a tratar de um julgamento fundado em técnica de cognição exauriente, como é o que se dá agora, e que mesmo sediado nos mesmos fatos trazidos anteriormente, sabe-se que seriam necessárias outras circunstâncias que demonstrassem de fato a ilicitude da origem dos recursos, a captação ilícita com a finalidade efetiva de fraudar o pleito eleitoral. Óbvio que o julgamento não poderá ter um direcionamento díspare daquele, ou diferente daquele que o relator já enunciou no seu voto. Eu estou aqui chamando a atenção, e eu acho que isso é interessante para situações que venham a ser novamente tratadas por essa Corte, nesse mesmo viés, nessa mesma toada, é de que, ainda que se admita que a mesma matéria que foi objeto de análise por ocasião do julgamento da prestação de contas seja novamente trazida com essa outra finalidade, não se pode estabelecer ou acentuar uma consequência diferente da simples detecção das irregularidades, se não se traz ao processo circunstâncias outras, mais gravosas, indicativas do dolo, indicativas do interesse da malversação, da utilização fraudulenta e, portanto, da violação do sufrágio universal enquanto base para as eleições e, portanto, a escolha popular. Então, eu faço essas considerações simplesmente para dizer que esse tribunal não relativiza a importância da análise das contas, simplesmente atribui a essa matéria o que de fato ela representa. Ele não pode estender uma consequencialidade diferente se os fatos são exatamente os mesmos. Pelo menos foi o que eu colhi, inclusive de algumas passagens que foram claramente indicativas disso. O que se traz aqui é o que já se analisou, e se analisou à saciedade. Evidentemente que se outros aspectos se somassem, ainda que relacionados aos mesmos fatos, diga-se, ainda que se relacionasse à mesma causa de pedir remota, que são os fatos que dão origem à representação, mas se outras circunstâncias se somassem com a capacidade de levar, em técnica de cognição exauriente, essa Corte a um desfecho diferente, eu seria o primeiro a divergir do relator. Mas não é a hipótese. E não sendo a atitude escorreita, tecnicamente bem assentada de um tribunal colegiado em situações que tais, é de julgar improcedente a pretensão. E com essas considerações eu vou acolher integralmente o voto do relator.
Dr. Vladimir Capistrano, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, como muito bem pontuou o relator e no que foi secundado pelo Dr. Ricardo Tinoco, os fatos trazidos a julgamento nesta representação, eles são absolutamente os mesmos do processo de prestação de contas. Não se produziu prova de nenhum outro fato além daqueles que julgamos quando do julgamento das contas, ou seja, estamos analisando absolutamente os mesmos fatos. E eu aqui quero fazer um destaque, porque foi objeto de contundente argumentação do Dr. Felipe da tribuna, é que, não obstante a omissão na prestação de contas parcial significar percentual elevado dos recursos públicos recebidos pela candidata, essa circunstância não foi valorizada por esta Corte quando do julgamento da prestação de contas. A Corte, eu tive a curiosidade, por decorrência da fala do Dr. Felipe, de verificar o acórdão do julgamento da prestação de contas, e a Corte claramente afastou das irregularidades aptas à desaprovação das contas essa omissão na prestação de contas parcial. Então, esse impressionante, vamos dizer assim, percentual de 48,65% de despesas realizadas até 8 de setembro, despesas realizadas com recursos provenientes de fundos públicos, realizadas até 8 de setembro e que não constaram na parcial, mas que constaram na prestação de contas final, ele não foi valorado pela Corte como fundamento para desaprovação. E é importante destacar também, e tiro isso do voto do Dr. José Dantas de Paiva, que relativamente aos recursos públicos utilizados na campanha da candidata, não há nenhum apontamento de irregularidade pelo órgão técnico quanto a esses recursos públicos. Ou seja, os R$900 mil de recursos públicos que foram empregados na campanha foram apontados pelo órgão técnico, pelo Ministério Público Eleitoral, que analisou o processo de prestação de contas, e por esta Corte de Contas, foram apontados como isentos de irregularidades na sua aplicação. Os 3 pontos que levaram esta Corte a desaprovar as contas da candidata foram relativos à arrecadação de recursos de natureza privada. Os R$11 mil decorrentes de um cheque depositado em sua conta pelo seu esposo, 3 depósitos que ocorreram em dinheiro e que depois foram devolvidos como de origem não identificada, mas devolvidos erroneamente, porque não ao Tesouro Nacional, e sim às pessoas que supostamente teriam realizado esses depósitos, e uma doação do serviço do Facebook, que deveria ter sido contratado diretamente pela candidata, foi por terceira pessoa e foi omitido na prestação de contas. Ou seja, as causas que levaram à desaprovação das contas são relativas todas a recursos de natureza privada e não à utilização dos recursos de fundos públicos recebidos pela candidata. Eu destaco isso para, em acréscimo ao que dito por Dr. Ricardo, dizer que a Corte ela não está tergiversando em nenhum momento na análise, sobretudo, da aplicação dos recursos públicos que foi recebido pela candidata durante a campanha eleitoral. E, por último, eu digo que eu, que fui o relator originário do processo de prestação de contas e fui vencido porque eu apontava a aprovação com ressalvas, mas a maioria da Corte apontou a desaprovação, eu que fui vencido naquele processo de prestação de contas porque entendia que aquelas irregularidades não eram suficientes nem mesmo para impor desaprovação, mas sim a posição de ressalvas à aprovação, muito menos razão teria para, por absolutamente os mesmos fatos, como bem destacou o Dr. Ricardo, como bem destacou o relator, muito menos teria condição de proceder uma cassação de diploma em razão dessas mesmas irregularidades, que, na minha visão, sequer eram suficientes para desaprovar as contas. E como foi destacado pelo relator, como foi destacado pelo Dr. Ricardo, não há nenhum fato novo apontado nesta representação em relação àqueles que foram apurados
no processo de prestação de contas. Então, só com esses acréscimos e me valendo de tudo que foi dito pelo relator e de tudo que foi dito pelo doutor Ricardo, eu acompanho o relator no resultado da improcedência da representação. Doutora Adriana Magalhães, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, de fato, eu escutei atentamente as razões do voto do doutor Dantas e cotejei as irregularidades, as 4 irregularidades que foram dissecadas por ele e não vejo, de fato, não as enxergo, na verdade, graves o suficientes a afirmar um juízo de procedência do pedido inicial. Então, como bem ressaltou o doutor Dantas e depois o doutor Ricardo e, por último, agora o doutor Vladimir, essas irregularidades não tiveram condão de comprometer a lisura e a moralidade em uma última análise da rigidez da campanha da representada. De sorte que eu não tenho a menor dúvida de acompanhar integralmente o relator em suas razões. Desembargador Cornélio Alves, como vota Vossa Excelência? Como já foi dito anteriormente, os fatos são os mesmos, já analisados na prestação de contas, e lá já foi tudo analisado e vieram as consequências, né, da desaprovação da conta, devolução do dinheiro e outras consequências, que essas consequências devem ser só aquelas mesmo da não prestação ou da desaprovação das contas, não transportar aqui para essa representação e elas também serem motivos de causar a cassação da candidata. Então, eu voto acompanhando o relator. Doutor Francisco Glauber. Senhor presidente, primeiro eu queria elogiar o relator pelo voto substancioso com que ele enfrentou a matéria. Com serenidade, ele pontuou ao longo de sua explanação uma análise jurídica e fática extremamente densa. Eu vou chamar a essa corte atenção para alguns pontos que me parecem relevantes, porque houve um destaque, e de fato o relator trouxe isso no seu voto, destacando a jurisprudência do TSE, que entende que a valoração a ser feita no caso de representação com base no artigo 30A diz respeito à quantidade e ou qualidade do ilícito no que tange a captação ou arrecadação ilícita. E eu trago 2 elementos que me parecem são importantes serem pontuados com relação a essa corte. Só para ilustrar, eu trago um julgado muito recente, é o agravo regimental no agravo de instrumento 166. Foi julgado agora em 12 de abril de 2014. E o TSE, peço licença para ler, segundo a jurisprudência do TSE, para a procedência do pedido formulado na representação pelo 30A da 9504/97, é necessário aferir a gravidade da conduta reputada ilegal, que pode ser demonstrada tanto pela relevância jurídica da irregularidade, quanto pela ilegalidade qualificada marcada pela má-fé do candidato. Por que estou a dizer isso? Foram 3 os vícios da prestação de contas que ensejaram a mesma causa petende nessa demanda, mas que terá nuances distintas, porque estamos a falar de uma espécie processual completamente distinta. Recebimento de recursos financeiros de forma ilícita, ou seja, por meio que não fosse transferência bancária, seja os cheques depositados pelo Jaime Calado na conta da candidata, seja pela outra doação no valor de 2.000 e tantos. A omissão de despesas com relação à propaganda eleitoral através da rede Facebook e a realização de gastos eleitorais anteriores à apresentação da prestação de contas. O que ensejou a reprovação das contas da candidata foram o A e o B, a ausência da transferência na forma da legislação exigida e a ausência de irregularidade com relação à propaganda na rede Facebook. A omissão parcial da prestação de contas não ensejou a reprovação. Eu fui resgatar isso, eu fui relator dessa prestação de contas, né? Então, e eu fui relator disso para o acordo dessa prestação de contas. Pois bem, foi dito da tribuna pelo advogado do representante, doutor Felipe, que toda essa jurisprudência formada, ela diz respeito a eleições anteriores de 2016
das eleições de 2016 e anterior à modificação do sistema de financiamento eleitoral, que hoje é totalmente público, que já foi assim para essas eleições de 2018. E aí eu registro outra coisa que é muito importante, e nós aplicamos isso com uma outra situação de não aplicação, onde eu fui peremptoriamente vencido, mas eu faço sempre essa pesquisa e o TSE tem dito isso sistematicamente, e aqui eu já trago um outro precedente, eu trago só para ilustrar, é o agravo regimental no agravo de instrumento 16.207, também com julgamento agora em 13 de maio, onde o TSE ele disse que é grave a doação ou a arrecadação fora da transferência. E isso vale não só quando ela é feita por terceiros, mas como feita pelo próprio candidato. Mas eu faço um destaque. Essa jurisprudência do TSE, ela está firmemente calcada nos casos de prestação de contas. E aqui nós temos uma representação com base no artigo 30A. E a análise que é feita na prestação de contas, é importante que se diga, e essa corte, pelo menos no que me parece, na maioria dos julgados, ela é muito criteriosa com relação à fiscalização rigorosa dessa prestação de contas. Foi assim que julgamos, o grosso do que nós julgamos nas prestações de contas dessa eleição que passou. E há um detalhe. A aprovação de contas, a aprovação parcial, a aprovação com ressalvas ou a desaprovação é meramente um argumento de reforço para o que se decida nessa ação. A representação com base no artigo 30A, ainda que tenha os mesmos argumentos de fato e de direito que foram enfrentados na prestação de contas, não tem qualquer vinculação com a prestação de contas. É importante que se diga isso. E por que estou a dizer isso? Porque o fundamento para a rejeição das contas, no que tange especificamente ao vício da doação dos recursos financeiros por forma diferente da transferência bancária, foi o argumento exclusivamente legal. Não foi a ilicitude da origem, foi a ilicitude da forma utilizada para essa transferência. Ou seja, o descumprimento do artigo 26, parágrafo 3º da resolução do TSE 23.406. E seria possível, no âmbito da representação, se assim fosse o caso, e se assim a situação de fato ensejasse, uma comprovação de que teria não só uma ilegalidade com relação à inobservância desse artigo, mas também uma ilegalidade da própria arrecadação, ou seja, dizer que a origem desses recursos que foram transferidos era ilícita. Estou a dizer isso porque o processo de prestação de contas ele tem uma margem de cognição muito limitada, são só documentos, o nosso órgão técnico avalia e nós trazemos aqui à corte, dentro daquele prazo muito expedito da prestação de contas de campanha, no caso aqui foi uma candidata eleita, então nós tivemos um prazo muito célere e muito breve para apreciação, e foi assim que nós julgamos essa questão. E o fato das questões serem renovadas em uma representação não diz muito. Mas aqui eu chego num ponto que me parece relevante. Com relação à prestação de contas parcial, ela só tem relevância se a prestação de contas final não tivesse trazido a prestação de contas parcial. Por quê? Para todos os efeitos, houve o cumprimento, a aferição de que as contas foram apresentadas, ainda que com essa intempestividade parcial, mas que foram submetidas de fato à corte, como de fato foram submetidas e não foram aso à reprovação. Ou seja, o argumento que o relator já destacou, o doutor Vladimir também tocou nesse ponto, o argumento que em princípio talvez impressione, ou seja, o argumento de que cerca de 48,65% do total recebido pela candidata não teriam sido devidamente aferidos ou fiscalizados, não corresponde à realidade, porque essa corte aferiu e confirmou que isso não era motivo para a reprovação. Então, a prestação de contas parcial é algo meramente irregular, não é algo ilegal, nem afeta a aferição das contas. Evidentemente que se aos autos tivesse vindo alguma prova, no sentido de dizer que a omissão parcial foi
qualificada por algo que não foi aferido na prestação de contas, a gente poderia chegar a uma conclusão diversa, mas não é isso que aconteceu. Para todos os efeitos, a gente está julgando, nesse aspecto específico, meramente o que nós julgamos na prestação de contas. E aí resta, portanto, as duas omissões que preponderaram, que foram motivos da reprovação de contas, o recebimento dos recursos, a que eu já aludi, e a omissão de contas. A Corte, ela tem um precedente onde ela está avaliando por si só, não essa Corte, o TSE, se a transferência eletrônica por forma distinta, a transferência de recursos por forma distinta da transferência eletrônica é fundamento por si só para a procedência das representações pelo artigo 30A. Esse precedente está em julgamento no TSE, doutor José Dantas. Existe pedido de vista lá por parte de um dos ministros, a votação está até aqui empatada e a Corte está decidindo essa relevante questão. Eu estou fazendo essa explanação para dizer o seguinte: gravidade, a meu sentir, não vem da quantidade de dinheiro que se gastou ou se deixou de gastar. Gravidade veio pela natureza e qualificação da ilicitude que aconteceu ou não nos autos. Estou a dizer isso para reconhecer que, na jurisprudência atual e da forma como foi dito, o que foi não foi prestado adequadamente corresponde de fato a um percentual muito ínfimo de 1,23% do total de recursos. Os valores em si não restou demonstrado nesses autos que tenham sido utilizados de uma forma a desequilibrar, no caso concreto, essa eleição, e isso afasta essa gravidade efetiva de recursos gastos. Mas ainda existe uma gravidade qualificada pelo só descumprimento da lei, que está em análise nesse momento pela jurisprudência do TSE, mas que até o momento não difere disso, que muito bem foi proposto por Vossa Excelência. Senhor presidente, eu fiz questão de pontuar isso, porque ainda não creio que possa ser um julgamento definitivo sobre isso, porque isso está sendo revisto no âmbito do TSE, e para todos os efeitos o que me parece é que o percentual muito reduzido de todo o percentual de recursos recebidos associado à falta de que esse percentual, de alguma forma, no caso concreto, foi utilizado para desigualar as condições de concorrência da candidata para com os demais candidatos, não ocorreu, motivo pelo qual não sei bem se são acréscimos, mas enfim, são argumentos de reforço que eu trago no sentido do voto muito bem lançado pelo eminente relator, que ora acompanha com essas considerações, senhor presidente. Senhor presidente, só para colocar um ponto da sua votação, é que um dos motivos pelos quais fez com que nós refletíssemos no gabinete essa questão da prestação de contas foi exatamente a transferência eletrônica, porque eu sou um árduo defensor na prestação de contas que ela deva ocorrer naqueles parâmetros. Fora disso, é grave, né? É tanto que nós estamos rejeitando as contas por esse motivo. E eu fiquei também refletindo da possibilidade ou não de também aceitar esse argumento numa representação desse porte de perda de mandato ou de cassação de diploma. Mas diante da segurança jurídica, né, hoje tão preconizada com o novo Código de Processo Civil, e ante os precedentes e as decisões dos tribunais superiores, é que eu decidi manter esse julgamento como ele foi feito agora. Mas merece uma reflexão e não é um ponto pacífico, inclusive no meu entendimento. Doutor Glauber também acompanhou o relator, não é isso? Não acompanhei isso. Eu parabenizo o relator, a Corte, em sua composição, pelo julgamento célere que estamos fazendo no caso que tenho como o mais importante desta última campanha. E estamos aí, deixe-me ver aqui, temos quantos meses aí? Eleição, 8 meses, mais ou menos 8 meses. 7 meses. E enfrentando toda a problemática, como não poderia ser diferente, trazida, inclusive
com as reflexões aqui lançadas por Dr. Francisco Glauber, com as quais eu concordo inteiramente. No entanto, como destacado pelo relator, a segurança jurídica nos permite, neste momento, formular um juízo de improcedência, que eu acompanho as razões já lançadas no voto. Então, proclamo o resultado do tribunal à unanimidade, julgou improcedente a representação formulada nos termos do voto do relator. Eu peço permissão à Corte, tenho um compromisso em gabinete, e aí, como nenhum dos demais processos demanda um quórum completo, eu passo a presidência ao desembargador Cornélio Alves. Recebo a presidência. E para julgamento, o recurso eleitoral 663/2018, distrito 6 da minha relatoria. Procedência Upanema, 49ª eleitoral. Assunto recurso eleitoral, direito eleitoral, eleições, recurso financeiro de campanha eleitoral. Relatório. Trata-se de recurso eleitoral interposto em face de sentença exarada pelo juízo da 40ª Zona Eleitoral, Upanema, que julgou procedente representação por doação acima do limite legal nas eleições de 2016, condenando o doador ao pagamento da multa no valor de R$ 10.666,90, bem como a sanção de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, letra P, da Lei Complementar 64/90. O recorrente aduz que a prestação estimável em dinheiro de serviço de contabilidade por si efetuado não ultrapassou o teto legal, uma vez que seria de R$ 80 mil, já que se aplicaria o parágrafo 2º do artigo 21 da Resolução 23463 do TSE, e não o caput daquele dispositivo. Letra B. Devem ser aplicados ao caso os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Letra C. Nem toda doação por excesso deve ser considerada ilegal para fim de inelegibilidade. Letra D. Caso não acolhidos os argumentos anteriores, a sanção deverá ser aplicada nos modos do previsto pela Lei 13.448/2017, de prescrição mais benéfica, devendo retroagir. Ao final, pugna pelo provimento da súplica para que seja reformado o deciso de piso nos termos do acima alinhavados. Folhas 66. Contra razões, as folhas 71 e 73. Estado a se pronunciar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento parcial de recurso apenas para afastar a imposição de elegibilidade, sem prejuízo, no entanto, das anotações administrativas para fins de mero registro. É o relatório. Relatório aprovado. O voto. Na espécie, o recorrente alega que sua doação estaria inserida na hipótese prevista no artigo 21, parágrafo 2º da Resolução 23.463, e não a previsão contida no caput daquele dispositivo, já que, a teor de suas razões, teria havido uma prestação estimável em dinheiro de serviço de contabilidade. Examinando os autos, é possível verificar que o recorrente realizou várias doações à campanha eleitoral 2016, tanto de natureza estimável, no importe de R$ 3.000, quanto financeira, no montante de R$ 1.600,05. Folha 6 e 7.
Conforme asseverado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral, abre aspas, em relação às doações estimáveis de serviços, pela aplicação da legislação eleitoral vigente à época do ilícito, o limite de R$ 80 mil, previsto no artigo 23, parágrafo 7 da Lei 9.504, com a redação dada pela Lei 13.165, não se aplicaria à prestação de serviços próprios, em razão de expressa omissão legislativa. Contudo, em que pese, de fato, inexistir menção legal ao limite monetário no oferecimento de serviços próprios, há muito pacificado na jurisprudência a sua aplicação, fecha aspas. Cito um julgado do TRE, no mesmo sentido, TRE de Brasília, do Distrito Federal, e sigo. Logo, a princípio, é possível enquadramento da prestação de serviços contábeis no limite de R$ 80 mil, disposto no parágrafo 2º do artigo 21 da resolução citada, e também prescrito no parágrafo 23, no parágrafo 7 do artigo 23 da Lei 9.504. Ocorre que a referida exceção legal não é automática, dependendo de comprovação cujo ônus compete ao representado. Na espécie, o acervo probatório não permite demonstrar que se trata efetivamente de produto de serviço próprio ou parte de sua atividade econômica, em observância ao artigo 53, inciso 3 da Resolução 23.463. Eu cito o dispositivo e também julgados do TSE no mesmo sentido. Em recente julgado, já deste ano, o TRE de São Paulo, cujo acordo acima já foi colacionado, bem elucidou a questão em tela, e aí eu transcrevo o julgado do TRE de São Paulo. O voto está disponibilizado, todos os colegas têm acesso. E continua. Assim, a míngua de comprovação, conforme ocorrido nos autos, o doador fica submetido ao limite do disposto no parágrafo 1º do artigo 23 da Lei das Eleições, também reproduzido no artigo 21, caput da Resolução 23.463 do TSE, ou seja, de 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. Logo, considerando que a renda anual do doador, ora recorrente, foi de R$ 24.666,67, conforme está demonstrado nos autos, ele estaria submetido ao limite de R$ 2.466,66, sendo que, no caso, a doação que ele fez foi de R$ 4.600,05. Por conseguinte, a importância de R$ 2.133,38 excedeu ao parâmetro de 10% previsto na resolução citada, e desse modo é passível de multa. Quanto à tese recursal da aplicação retroativa da Lei 13.488, referente à modificação do parágrafo 3º do artigo 23 da Lei 9.504, diante da ausência de dispositivo legal autorizando a retroatividade da norma não penal, entendo que não merece acolhimento, devendo ser aplicada ao caso a norma regente ao tempo do fato, conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, e que eu transcrevo naquela parte que interessa, diz o seguinte: nos termos da jurisprudência cristalina desta Corte, a Lei 13.488, que alterou o montante da multa devida por pessoa física que efetua a doação à campanha de valor superior ao limite legal, não retroage para alcançar o momento em que a irregularidade foi praticada, posto tratar-se de ato jurídico perfeito que, como tal, é regido pela norma vigente ao seu tempo. Noutra senda, a tese recursal defende a aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Contudo, trata-se de norma de ordem objetiva, sendo suficiente a incidência da multa o de respeito ao limite legal. Cumpre salientar que a sanção deverá ser fixada de acordo com o montante excedido, podendo variar de 5 a 10 vezes, sendo que, no caso, foi fixada, no mínimo, 5 vezes o valor excedido. Eu cito jurisprudência nesse sentido. Assim, transgredido o parágrafo de doação de campanha, aplica-se a norma de regência quanto à importância que extrapolou tal limite, não sendo o caso de questionar a eventual redução da multa em virtude de sua fixação já haver ocorrido no mínimo legal.
Quanto à aplicação da elegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha P, da Lei Complementar número 64, esta não pode ser aplicada em processo de representação por doação acima do limite legal, pois se trata de efeito secundário da condenação, verificável apenas em eventual pedido de registro de candidatura, conforme jurisprudência desse próprio tribunal, e o transcreva a jurisprudência. Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo provimento parcial do recurso apenas para afastar da sentença a condenação explícita pena de elegibilidade, mantendo-se, porém, a possibilidade de anotação cadastral da condenação para fins de registro de eventuais efeitos secundários. Então, eu estou confirmando, o meu voto é no sentido de confirmar a sentença de 1º grau, tirando dela somente a pena de elegibilidade, conforme o parecer do Ministério Público. É como voto. Senhor presidente. Senhor presidente. Esqueci, foi advertido aqui pelo assessor, de que eu deveria ter passado a presidência para o Dr. Glauber. Que é o mais antigo, exatamente. É a falta de prática, né? Mas é isso mesmo. Eu passo agora para dar continuidade. Tá, senhor presidente. Receba a presidência e devolva a Vossa Excelência, que imagino que vai reiterar o voto proferido, né? Para fim de ata e de registro. Recebi, já passou. Senhor presidente. Pois não. No caso, o presidente Glauber, né? Pois não. Eu tenho no meu gabinete um processo muito semelhante que sai idêntico a esse, em que eu ainda estou analisando para preparar o voto. E por essa razão eu vou antecipar que pedirei vista para trazer os dois na mesa assentada. Devolva a palavra a Vossa Excelência. Então ficou com pedido de vista para o juiz Vladimir Capistrano. Tem um processo agora? Não, tem um quadro. Na sequência, prestação de contas 0601 156119 2018, origem Natal, relator José Dantas de Paiva. Com a palavra, relator. Está em mesa, senhor presidente. Requerente do Serene Moura de Oliveira. Está com a palavra. Trata-se de processo instaurado neste Tribunal Regional Eleitoral em decorrência da inobservância do dever de prestar contas por Dulcirene Moura de Oliveira, candidata ao cargo de deputada estadual nas eleições próximas passadas, de 2018, nos termos do que determina a Lei das Eleições e a Resolução 23.553/2017 do TSE. A sessão de análise de contas eleitorais e partidárias, com amparo em relatório extraído do sistema SPCE Web, informou a existência de conta bancária aberta em nome da candidata, bem como apresentou os respectivos extratos eletrônicos, demonstrando o repasse de R$10.000 provenientes do fundo partidário, destinados ao financiamento de sua campanha eleitoral. Apesar de notificada nos termos da legislação eleitoral, para se pronunciar sobre a omissão quanto ao dever de prestar contas, a candidata manteve-se silente, inerte. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas, com a aplicação da penalidade prevista no artigo 83, inciso 1 da Resolução número 23.553 de 2017 e pela necessidade de devolução ao erário público dos recursos recebidos do fundo partidário com a devida atualização monetária e ao relatório, senhor presidente. Alguma discussão? Relatório aprovado. Nas eleições de 2018, além das prescrições da Lei das Eleições, as prestações de contas ficaram submetidas às regras previstas na resolução do TSE, número 23.553/2017, que estabeleceu em seu artigo 52 a obrigação de todos os candidatos prestarem contas à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições. E pelo parágrafo 6º do artigo 52 da referida resolução, findos os prazos estabelecidos, sem que as contas tenham sido prestadas, o candidato omisso deverá ser citado para se manifestar, devendo as contas ser julgadas como não prestadas na hipótese de permanecer a omissão.
E aqui eu transcrevo todos os artigos pertinentes à matéria, senhor presidente, em relação inclusive à sanção, ao recebimento e à devolução dos recursos recebidos, para já na parte dispositiva do voto dizer o seguinte: diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, declaro não prestadas as contas de Dulcirene Moura de Oliveira, pertinente às eleições de 2018, pelo que determina a incidência do impedimento previsto no artigo 83, inciso 1 da resolução do TSE 23.553/2017 e o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$10.000 com a incidência de juros e atualização monetária no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado desta decisão, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos à Advocacia Geral da União para fim de cobrança, e é um julgamento feito a exemplo de outros que nós fizemos recentemente, muitos outros, né? para declarar não prestadas as contas, e é como voto, senhor presidente. Alguma divergência do voto do relator? Com o relator, senhor presidente. Na sequência, então, a unanimidade nós temos o voto do relator. Na sequência, o processo de prestação de contas 0601-125-60-2018, origem Natal, relatora juíza Adriana Cavalcante Magalhães. Requerente Alexandro de Oliveira Gomes. Com a palavra, relatora. Trata-se de prestação de contas de Alessandro de Oliveira Gomes, candidato não eleito ao cargo de deputado federal nas eleições de 2018, de acordo com a previsão contida na Resolução TSE 23.553 de 2017. Após a análise da documentação apresentada, a SACEP manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas em virtude de os extratos bancários não terem sido entregues em sua completude. Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral, corroborando o entendimento da referida unidade técnica, pelos mesmos fundamentos, opinou pela aprovação das contas com ressalvas. É o relatório, senhor presidente. Relatório aprovado. Com voto, Vossa Excelência. É mais um caso, como vários outros que nós já julgamos. O voto está disponibilizado para Vossas Excelências e eu estou concluindo, em consonância com o que opinou a SACEP e a Procuradoria Regional Eleitoral, pela aprovação com ressalva das contas de campanhas apresentadas por Alessandro de Oliveira Gomes, na forma que está posta. Como voto, senhor presidente? Doutor Glauber, com pauta. Acompanho, senhor presidente. Zé Dantas. Com a relatora, senhor presidente. Doutor Ricardo. Também, senhor presidente. Doutor Vladimir. Acompanho a relatora, senhor presidente. Então, a unanimidade nós temos do voto do relator, da relatora. Não havendo mais processo, e sem processo administrativo também, eu declaro encerrada a presente sessão. Amanhã, de 8 horas. 8 horas. Amanhã. Ninguém pode sair hoje à noite para farrear, porque tem que acordar cedo amanhã, com todo respeito.